Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como é que vão todos aí? Então hoje eu venho fazer essa live, nós vamos bater um papo aqui, vamos falar um pouquinho aí sobre homeopatia e os artigos científicos. E uma coisa que eu quero deixar aí bem claro para vocês é como é que eu cheguei na homeopatia. Eu cheguei na homeopatia através do que eu comecei a ver na minha filha, tá? E aí comecei a estudar mais sobre homeopatia. Hoje eu faço o curso de especialização em homeopatia da Sociedade Gaúcha de Homeopatia e em breve me tornarei homeopata, né? E é por isso que eu venho aqui falar para vocês um pouquinho aí sobre homeopatia, tá? E também falar um pouco sobre artigos científicos, porque tem muita gente que fala que não tem artigo científico na homeopatia, o que não é verdade, tá? Inclusive, se você quiser, você pode agora ir em algum buscador, né, de artigos científicos, colocar homeopatia, tanto PubMed quanto Google Acadêmico, você vai ver lá um monte de artigos científicos falando sobre homeopatia. Mas eu quis trazer para vocês um artigo científico bem interessante, que tem a ver também com a ideia de por que eu me interessei pela homeopatia na primeira, né, no início, né? Foi os resultados que eu vi na minha filha, tá? E aí eu quis trazer para vocês, isso eu vou deixar aqui nos stories, nos meus stories, para depois quem quiser ver esse artigo, que é um artigo científico feito na Índia, realizado na Índia, onde eles compararam a homeopatia com o tratamento convencional, né, vamos pensar assim, nos cuidados, né, primários, né, de bebês de 0 até 24 meses, ou seja, acompanharam esses bebês do nascimento até 24 meses e aí identificaram, né, como é que foi as doenças nesses dois grupos, né, quem recebeu o tratamento convencional e quem recebeu o tratamento, né, com a homeopatia, tá? E aí, bem interessante o que a gente vai ver, né? Mas antes da gente falar sobre os resultados, né? Eu gostaria de dizer assim que a homeopatia é a especialidade médica reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina no Brasil. E a homeopatia, ela não é uma forma de praticar medicina contrária à medicina tradicional. Elas podem, inclusive, e devem conviver em conjunto, tá? A homeopatia, ela serve como uma prática complementar à medicina convencional. Não precisa ser uma ou a outra. Inclusive, potencializando, né, a eficácia do tratamento e também, muitas vezes, reduzindo efeitos colaterais e também oferecendo essa abordagem mais holística aos cuidados do paciente e nessa visão que hoje é tão moderna de olhar o paciente de uma forma mais integral, né, utilizando todas as técnicas que podem beneficiar o paciente e lembrando sempre do que é mais importante, que é não fazer o mal, né? Como a primeira característica e o primeiro mandamento de todo médico é não fazer o mal, né? E a homeopatia tem muito a agregar, né, com isso. Bom, voltando aqui com do nosso artigo, né? O que foi feito aqui? Foi comparado, então, né, crianças recém-nascidas que foram acompanhadas durante 24 meses para ver como é que seriam essas doenças e qual seria a frequência das doenças e comparar o grupo homeopatia com o grupo tratamento convencional. Interessante que foram randomizados, né? Foram 108, no fim foram 108 recém-nascidos, né, indianos, né? Um estudo indiano. A Índia é um grande celeiro da homeopatia, tanto na produção de artigo científico quanto em pessoas, né, utilizando, tanto médicos quanto pacientes utilizando homeopatia. Então foi randomizado, né, 108 recém-nascidos, 1 a 1, né, ou seja, um paciente ia para o grupo homeopatia e um paciente ia para o grupo, né, tratamento convencional para receber os cuidados, né. E o que a gente viu aí, né, depois dos 24 meses? Que os pacientes do grupo, né, homeopatia, eles ficaram menos doentes, né, eles tiveram menos questões respiratórias e eles utilizaram menos antibiótico. Esse foi o resumo para dizer para vocês, né? Então agora dizendo um pouco melhor sobre isso. No grupo homeopatia, a média foi de 5 dias doentes, né, no grupo homeopatia. Foi mais ou menos um terço, que no grupo, o grupo convencional, a média foi 21 dias doentes desses bebês e dessas crianças pequenas, né? Em relação às questões respiratórias, né, a média foi 1 a 2 episódios no grupo homeopatia, com mais ou menos 7 dias
de 1 a 2 episódios, né, grupo homeopatia, e com questões respiratórias de 2 a 4 episódios no grupo, né, convencional. Mas uma das coisas mais interessantes que eu achei desse estudo é o uso dos antibióticos, né? Então, no grupo homeopatia, que foram essas 108, foram, né, 54 crianças, né, porque foi metade, né? Na verdade, houve uma diferença, teve uma, aqui sempre tem, né? No grupo homeopatia, teve 5 perdas do follow-up, e no grupo convencional, 4. Então, na verdade, na avaliação do estudo, foram 49 crianças no grupo homeopatia e 50 crianças no grupo, né, convencional, porque às vezes há uma perda, né, durante esse acompanhamento de 2 anos, às vezes tem uma perda um ou outra, porque de repente não deu os dados, não se conseguiu mais contato com aquela família, né? Mas no grupo, isso foi bem interessante, tá? No grupo homeopatia, foi utilizado, na média, precisou de 14, foi só 14 episódios que precisou de antibiótico. E no grupo convencional, 141 episódios precisou o uso de antibióticos. Ou seja, se utilizou muito mais antibiótico naquelas crianças tratadas com o tratamento convencional versus o tratamento homeopático, né? Isso é uma coisa que a gente também vê na prática. As crianças que são tratadas com homeopatia acabam utilizando menos remédios e menos antibióticos, né? Também porque, muitas vezes, o tratamento homeopático faz com que é o que a gente viu nesse estudo, a criança fique menos doente, né? E muitas vezes também, mesmo que fique doente por menos tempo. E aqui, se tiver alguma mãe que trata os seus filhos com homeopatia, pode avisar aí, pode falar aí. E, aliás, tem muitas mães que trataram um filho com homeopatia e outro filho, o primeiro filho não foi tratado com homeopatia, né, quando pequenininho, e o outro filho foi tratado com homeopatia. Pode até falar aí dos resultados, as diferenças, né? Ó, a Nutri, a Ana, fala, trato meu filho com homeopatia desde os 2 anos de idade. Olha que interessante. E esse estudo, Ana, inclusive é estudo de recém-nascidos até 2 anos, né? E isso, claro, que essa evolução poderia se acompanhar até mais tempo essas crianças, para ver o desfecho que teria isso mais longo prazo. Mas todo mundo que trata com homeopatia tem, né, essa noção clara de como as crianças ficam menos doentes. Claro que vai ficar doente, né? A criança vai ficar doente, faz parte, inclusive, do amadurecimento do sistema imunológico, né? Mas elas ficam menos doentes, elas tendem a ter uma imunidade mais forte, né? E mais, eu gosto de dizer assim, são mais resilientes, né? A Diris também fala, eu gosto muito da homeopatia. Né? Então isso é uma coisa interessante, né? E quando a gente fala de antibiótico para crianças pequenas, né? Olha só, ele fala que não responde a medicamentos convencionais. Muitas vezes, né, as pessoas acabam indo para a homeopatia quando tem esse tipo de questão, mas eu não acho que deve ser a única. Eu acho que todas as pessoas poderiam se tratar com homeopatia, né? A grande questão da homeopatia é a individualização, né? O que causa muitos problemas quando você vai fazer artigos científicos, que a gente não tem como dar o mesmo medicamento homeopático para pessoas diferentes. Existe um medicamento homeopático para cada pessoa, mais ou menos, né? Porque as pessoas são individuais, os seus sintomas, a sua forma de adoecer é individual, os seus sintomas, de uma certa forma, são individuais. E por isso, os medicamentos também deveriam ser de uma forma individual. E a gente consegue fazer isso através da homeopatia, né? Mas uma coisa bem interessante que a gente pode tirar desse artigo é principalmente essa ideia do uso de antibióticos, a quantidade de uso de antibióticos. E quero deixar bem claro que eu não sou contra o uso de antibióticos, eu sou contra o uso excessivo, o uso abusivo e indiscriminado de antibióticos, né? Eles precisam e devem ser usados quando são necessários. E a gente vê que nesse estudo a gente teve aí um uso muito menor de antibiótico no grupo homeopatia. E por que isso é tão importante? Porque a gente sabe hoje que existe essa associação entre o uso, a exposição de crianças aos antibióticos e alterações da microbiota intestinal, né? A composição da microbiota intestinal, que eu tenho certeza que muitos de vocês aí sabem que hoje a microbiota intestinal é muito importante para a nossa saúde, né? A gente também sabe que alterações da microbiota podem levar também à obesidade, então antibióticos, exposição a antibióticos em crianças e obesidade, diabetes, doença inflamatória intestinal, asma e alergias. Então existe essa associação. Essa associação não quer dizer causação, né? A gente não tem uma relação de causa, mas existe uma associação
bem, né, bem importante entre a exposição de crianças a antibióticos, né, e várias doenças. Então, sempre que possível que a gente possa não expor as crianças a antibióticos, pode ser melhor. Mas claro, vou deixar claro de novo, quando precisa de antibiótico, a gente vai dar antibiótico. E a minha filha já tomou antibiótico e toda vez que precisar, ela vai tomar antibióticos. Claro que bom senso é fundamental para todos, né? E se a gente tiver bom senso, né, com certeza a saúde de todos vai sair ganhando, né? A Ana falou, eu me formei em nutrição, agora estou fazendo endocrinologia e metabologia da nutrição funcional. Que legal, né? Então tudo isso ajuda a gente, quanto mais estivermos capacitados e quanto mais tivermos uma visão 360, tenho certeza que todos os pacientes e todas as pessoas vão sair ganhando, né? Então, o objetivo meu aqui é mostrar para vocês que homeopatia pode ser científico, né? Como muita gente acha que não é. Tem muito artigo mostrando por isso. Não sou eu que estou dizendo, vai olhar nos buscadores de artigos científicos, tem muita coisa, e que a homeopatia é muito interessante para crianças pequenas e pode trazer excelentes resultados. Mas lembrando que cada um é individual e cada mãe, cada família tem a liberdade de escolher a forma de tratamento, desde que não provoque o mal, né? Porque, acima de tudo, o que a gente primeiro deve fazer é não causar dano. Essa é a grande lição, né, básica de iniciar qualquer tipo de tratamento. E aí trazer essa ideia para vocês que quiserem utilizar a homeopatia nos seus filhos, em vocês mesmos, procurem um homeopata. Tenho certeza que vai ser muito interessante essa experiência. E relembrando mais uma vez que a homeopatia é especialidade médica. Tá bom, pessoal? Mais uma ferramenta que vocês podem colocar no hall de ferramentas que podem ser utilizadas para você ter mais saúde, tá bom? Agradeço aí a audiência de todos vocês. Se você acha que essa live é interessante para alguém, manda essa live para essa pessoa para ela assistir. E semana que vem temos aí mais uma live falando sobre algum assunto relacionado à saúde, e eu tento deixar essas lives o mais curtas possíveis para que vocês assistam ela, né, inteira e consigam tirar daqui uma informação bem preciosa que você pode aplicar na sua vida, no seu dia a dia. Tá bom, pessoal? Uma excelente semana, muita saúde e até semana que vem. Tchau, tchau.